Então, vamos lá. Leis de Mendel. Para quem não compreendeu ainda o que são as leis de Mendel, as leis de Mendel são leis, né, que foram estabelecidas, então, as duas primeiras, porque a terceira não foi dele, mas é em homenagem a ele. As leis de Mendel sempre vão ser para que você possa trabalhar a questão dos gametas, tá? É para você determinar aonde o material genético, né, no caso os genes, tá? Aqui o Mendel chamava de fatores, tá? Então, onde esses genes, tá, esses fatores iriam parar ali na questão da formação dos organismos. Então, quando a gente fala de alelos, genes são sequências de material genético, tá, que estão localizados no par de cromossomos, tá? Você tem o par número 1, você tem o par número 2, nós temos 23 pares de cromossomos, então suponha que no par número 1, um cromossomo veio do pai, outro cromossomo veio da mãe, tá? Então, nesse par de cromossomos, nós vamos ter lá, em um cromossomo que veio do pai, um determinado gene, tá? Vamos falar que veio o Azão no cromossomo do pai e o Azinho veio no cromossomo da mãe. Então, esses dois, Azão e o Azinho, vão trabalhar em conjunto para que haja a manifestação de uma característica. Tá? Então, esses genes que estão localizados, né? Então, você imagina o cromossomo do pai, tá? Veio com o Azão, e o cromossomozinho da mãe, tá? Veio com o Azinho. Então, esse Azão, tá? E esse Azinho aqui, ó, são chamados de alelos, tá? Os genes alelos. Então, eles podem ser iguais, aí alelos homozigóticos, ou se forem diferentes, alelos heterozigóticos, quer dizer, eles são diferentes ou iguais. Então, o que a primeira lei de Mendel vai falar? A primeira lei, tá? A primeira lei é chamada de pureza, tá? A pureza dos gametas, tá? A pureza dos gametas. O que significa isso? Gente, é extremamente simples, tá? É extremamente simples. Nós vamos utilizar aqui, ó, esse par aqui de alelos que nós falamos, o Azão e o Azinho. Então, o que vai acontecer? Nós temos aí o par de cromossomos, ok? Azão e o Azinho. Na hora de formar os gametas, significa o quê? Que o Azão se separa do Azinho, tá? O Azão se separa do Azinho. Então, quer dizer, eles vão aparecer de uma maneira que a gente fala aqui, ó, puros. O que significa esse puros aqui? Significa que eles estão em dose única, tá? Então, na hora de formar os gametas, tá? Vai separar um cromossomo do pai inteiro para cá e vai separar o outro cromossomo inteiro da mãe para o outro lado. É isso que é a primeira lei, tá? É claro que aqui a gente está mostrando um cromossomo com duas cromátides. Então, a gente teria um cromossomo, né, com duas cromátides, então elas são idênticas, suponha que não teve nada de crossover, não teve nada, simplesmente separou. E aí, na hora que terminar a separação desses gametas aqui, ó, tá, a formação dos gametas, nós teremos quatro gametas, metade carregando o Azão e metade carregando o Azinho. Então, quer dizer, isso aqui, ó, vai formar um espermatozoide, esse forma outro espermatozoide, esse forma outro espermatozoide, esse forma outro espermatozoide. Tá? Suponha que a gente esteja falando de espermatozoide. Então, o que é a primeira lei? A primeira lei diz que os genes, tá, eles se separam e eles vão aparecer em dose única nos gametas. É isso. Então, a primeira lei a gente usa direto. Tá? Todos os exercícios, basicamente, você usa a primeira lei. Né? Suponha que você esteja lá falando de um par, os pais ali, e a gente tem aqui o filho. Né? Suponha que o filho tenha albinismo. Tá? Então, o filho, a gente vai trabalhar mais à frente, que ele é um azinho. Tá? Então, isso significa o quê? Que se os pais são normais, né, e tiveram um filho albino, esse azinho e o outro azinho
só podem ter vindo dos pais. Então, isso significa o quê? Onde é que eu vou aplicar a primeira lei? A primeira lei vai me mostrar que um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Por quê? Porque quando eles produzem os seus gametas, eles sempre mandam uma dose única. Então, significa que o genótipo desse pai é azão azinho e o genótipo dessa mãe é azão azinho. Na hora de formar os seus gametas, ó, pela primeira lei, o pai tinha a possibilidade de mandar gametas com azão e gametas com azinho. A mãe, gametas com azão e gametas com azinho. Então, azinho, azinho, está aí. Isso é a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel você usa para todos os exercícios, tá? Todos mesmo. E aí é bem tranquilinho, ok? Primeira lei de Mendel. Então, depois a gente vai fazer uma aplicação disso daí. Vou para uma nova telinha aqui. Tá? Vou para uma nova tela. O que é a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel é a lei da chamada segregação independente. Tá? O que é a lei da segregação independente? A lei da segregação independente, meus queridos, é isso aqui, ó. Tá? Na primeira lei, a gente trabalhou uma característica apenas. Uma. Tá? Uma característica apenas. Na segunda lei, nós vamos trabalhar duas ou mais. Só que a diferença está aqui, ó. O indivíduo vai ter um par de cromossomos, tá? Vou botar aqui nessa cor aqui, e vou fazer um par de cromossomos com outra cor. Tá? Então, nós estamos falando aqui em dois pares de cromossomos. O que vai acontecer? No primeiro par de cromossomos, nós vamos ter aqui o azão e o azinho. E no segundo par de cromossomos, tá? No segundo par de cromossomos, nós vamos ter aqui o Bzão e o Bzinho. Tá? Então, olha o que nós temos aqui. A gente tem um par de cromossomos homólogos, outro par de cromossomos homólogos. A informação A está nesse par e a informação B está nesse outro par. Então, significa o quê? Que o A não interfere no B, nem o B interfere no A na separação. Tá? Na separação. Tudo bem? O que vai acontecer? Na separação desses materiais genéticos aqui, ó, tá? Esse A não necessariamente tem que ficar com o Bzão na formação do gameta. Ele poderia ficar com o Bzinho. Da mesma maneira que o Azinho poderia ficar com o Bzão e o Azinho poderia ficar com o Bzinho. É aquela informação que nós temos da seguinte maneira, gente. Olha só. Você tem, tá, na formação dos gametas, nós vamos ter a possibilidade do azão poder cruzar com o Bzinho, com o Bzão, e você formar um gameta azão-Bzão. Existe a possibilidade desse azão se combinar com o Bzinho e formar azão-Bzinho. Existe azinho com Bzão e existe azinho com Bzinho. Então, o que eu estou mostrando para você? Que existe a possibilidade de formação de 4 gametas diferentes, tá? Aqui vai rolar 25% de cada tipo, tá? 25% de cada tipo. E aí, o que está acontecendo aqui? Eles se separam de maneira independente, tá? É independente. Não significa que A obrigatoriamente tem que andar com Bzão. Ou o Azinho tem que andar obrigatoriamente com Bzinho. Existe a possibilidade de combinações diferentes. Agora, a gente está com a segunda lei, a primeira lei de Mendel, aplicada 2 vezes. Azão vai para um lado, Azinho vai para o outro. O B vai fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, existe possibilidade de combinar de maneiras diferentes. Agora, você imagina, no nosso caso,
que nós temos 23 pares de cromossomos. Então, as combinações que vão acontecer são aleatórias, randômicas, que a gente vai falar. Então, a possibilidade de formação de gametas é infinita. Tá? Isso que a gente está dentro da segunda lei. Tá? Então, a primeira lei é a lei que os gametas se separam de maneira normal, puros. Azão para um lado, azinho para o outro. Na segregação independente, significa que o azão continua se separando de um lado para o outro, tá? O azão para um lado, o azinho para o outro, só que a gente tem mais informações aqui. Então, o Bzão também vai para um lado e o Bzinho vai para o outro. Só que agora eles se combinam de maneira aleatória. Então, você vê aqui, ó, eu pude formar, possibilidade de formar azão com Bzão, azão com Bzinho, azinho com Bzão e azinho com Bzinho. Isso é a segunda lei. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no panorama da terceira lei. Na terceira lei. Olha só que interessante que é a terceira lei. Tá? Terceira lei. Terceira lei. A terceira lei não é dele. Tá? A terceira lei é a lei de Morgan. Tá? Só que a gente homenageia o Mendel com isso. Então, a terceira lei é chamada de vinculação gênica. Nós vamos trabalhar isso, tá, gente? Eu estou só mostrando para vocês que, às vezes, você fica com medo de eu não entendo a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei. Estou mostrando todas elas juntas. Qual é a diferença agora da segunda lei para a terceira? É o seguinte. Agora, eu tenho um par de cromossomos, só que o A e o B estão no mesmo cromossomo. Na segunda lei, eu falei que o gene A estava num par de cromossomos e o gene B estava em outro par de cromossomos. Agora, eu estou trabalhando com o A e com o B no mesmo par de cromossomos. Aí você tem o Azinho para cá e o Bzinho para cá. Então, você vai imaginar que o cromossomo que veio do pai veio com essas informações dominantes. O cromossomo que veio da mãe veio com essas informações recessivas. Tá? Só que nós temos que lembrar o seguinte, sempre que a gente trabalha com essas informações, as cromátides, elas são inicialmente duplicadas com o mesmo tipo de informação, elas duplicaram. Tá? Agora, qual é a possibilidade, tá, na hora de formar os gametas? Você imagina a primeira lei. A primeira lei falaria que o Azão sempre vai estar com o Bzão e joguei para cá a informação sempre Azinho que estaria com o Bzinho. Tudo bem? Só separei aqui, ó. Vou separar aqui, tá? E mandei esse cromossomo para cá, esse cromossomo para cá. Então, seria a primeira lei, só que está mostrando o quê? Que o Azão está sempre ligado com o Bzão. Existe alguma possibilidade de eles se separarem? Existe. A possibilidade é essa daqui, ó. Vou fazer ele maiorzão aqui, tá? Fazer ele maiorzão aqui. Existe possibilidade do Azão e o Bzão, tá, se separarem? Existe. A possibilidade é isso aqui, ó. Aqui e aqui. E esses dois trocarem de posição. O que eu estou falando aqui? Crossing over ou permutação. A diferença da segunda para a terceira é que agora os genes que nós estamos trabalhando estão no mesmo par de cromossomos. E agora eu vou ter que trabalhar o quê? A possibilidade de crossing over ou permutação. Então, se eu supor que eles trocaram de lado, quais são os gametas possíveis que eu vou poder formar? Eu vou poder formar um gameta carregando Azão com Bzão. Eu vou formar um gameta carregando Azinho com Bzinho, que são os gametas chamados de parentais, os gametas dos pais. Mas existe a possibilidade de dois outros tipos de gametas, que é o Azão com o Bzinho e o Azinho com o
Bzão. Então tá aqui, ó. Eu formei um espermatozoide assim, foi formado um outro espermatozoide com essa informação, outro espermatozoide com essa informação e outro espermatozoide com esta informação. Então, a vinculação, isso é uma coisa importante, a vinculação ela só vai ser quebrada quando houver a permutação. E aí, como é que esses exercícios vão ser trabalhados? Por exemplo, na ACAF. Como é que esse exercício é trabalhado na ACAF? Na ACAF, na UFSC, eles vão falar para você o seguinte, olha, nesse exercício aqui, aconteceu, teve uma taxa de permutação de 20%. Uma taxa de permutação de 20%. O que você vai fazer com esse valor aqui, 20%? Você vai dividir ele em dois. Você vai dividir em dois. Né? Então, quer dizer, divide por 2. Se a taxa de permutação foi 20%, o que você vai falar com esse 20%? É que 10% dos gametas, 10% dos gametas formados foram esses aqui, ó, recombinados, e o outro 10% foram esses outros Azinho com Bzão aqui. Então, eu pego essa taxa, esse valor que foi dado, tá? 20%, divido em 2. Se ele falar que foi 30, se divide 15 e 15. Se ele falar que foi 40, se divide 20 e 20. Então, sobrou o quê? Sobrou 80%. Então, nesse 80%, o que você vai fazer? 40% vai vir para cá e 40% vai vir para cá. Isso que é a terceira lei. Só para você trabalhar isso. Tá? Então, ele vai te dar uma taxa de permutação, você vai rachar ela em duas e vai colocar ele 10, 10 aqui, e o que sobrou, tá? O 80%, são as possibilidades de formação dos outros gametas aí. Então, o que nós vamos chamar esse 10, 10 aqui? Ó? Tá? Esse 10, 10 aqui, nós vamos chamar de gametas recombinantes. Recombinantes. Tá? E esse 40, 40 aqui, ó, nós vamos chamar de não recombinantes ou de gametas parentais. Mas eu vou voltar a trabalhar isso aqui com vocês. Eu só quero mostrar para vocês, tá, que às vezes você fica apavorado. Eu não entendo a segunda, a terceira lei. O que significam as leis? É só para mostrar, então, a possibilidade de formação dos gametas. Tudo bem? Então, primeira lei, os gametas se separam normalmente. Segunda lei, a gente tem os gametas se separando normalmente, mas com possibilidades de combinações aleatórias. E na terceira lei, a gente está falando que o gene A e o gene B estão no mesmo cromossomo. Tá? Então, a possibilidade de você ter uma mudança de os dois dominantes não ficarem juntos ou os dois recessivos não ficarem juntos é só acontecendo o crossover ou a permutação. Então, isso que é a terceira lei de Mendel. Tudo bem? Então, tá. Vamos fazer uma nova telinha aqui. Dentro da primeira lei, tá? Dentro da primeira lei, que é o que a gente vai trabalhar, a gente vai estar aí pela apostila mostrando para vocês aqui, ó. Nós vamos estar trabalhando aqui na página 220, tá? Na página 220. Eu vou falar primeiro para vocês da questão dos alelos múltiplos, tá? Que é a questão mais clássica dos coelhinhos aí, mas a gente tem os tipos sanguíneos, que a gente vai trabalhar logo em seguida, que é a questão do sistema AB0, a gente vai ter toda essa parte chamada de alelos múltiplos. Tá? Para você entender os alelos múltiplos, significa o seguinte, tá? Significa o seguinte, nós temos, tá? Alelos múltiplos. Tá? Alelos múltiplos. O que significa? Você imagina um edifício, tá? Meu edifício aqui está meio torto. E aí você tem apartamentos, tá? Você tem apartamentos. Esses
dois prédiozinhos aqui, ó, esses dois prédios de um mesmo condomínio são chamados cromossomos homólogos. São os cromossomos do mesmo par, tá? São cromossomos homólogos. O que significa alelo múltiplo? Alelo múltiplo é quando você tem a possibilidade de ter, tá, mais de um morador, mais de um tipo de morador. Você imagina o morador A1, o morador A2 e o morador A3. Tá? Você tem vários genes aí para serem trabalhados. Porém, só cabem 2 moradores. Só cabem 2 moradores. Então, se só cabem 2 moradores, esses moradores aqui, entre os 3, vão ter que disputar esses apartamentos. Então, suponha que aqui você tem um morador A1 e aqui você tem um morador A2. Tá aí morador A3. Não cabe. Tá? Só cabem 2. Tá? Se você estivesse trabalhando com a informação aqui embaixo, professor, poderia ser um A3 vindo de um cromossomo do pai e um A3 vindo do cromossomo da mãe? Claro que poderia. A questão dos alelos múltiplos que a gente está trabalhando é que existe mais de um par de genes, tá, que vão trabalhar aos pares para determinar um tipo de característica. Por isso que a gente tem essa questão do coelho, tá, que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, existe o alelo cesão, que é um alelo dominante, tá? Existe o alelo cesão, vou aumentar aqui. Existe o alelo CHzinho, chinchila, mas você vê que eles já botaram aqui uma letrinha menor, tá? Já botaram uma letrinha menor. Existe o alelo Hzinho e existe o alelo albino, tá? Que vão me dar 4 fenótipos. Agora, olha só a questão da primeira lei de Mendel, que a gente vai trabalhar aqui, e a questão da dominância, né, que a gente trabalhou na última aula. Ó, o alelo cesão, ele é dominante sobre todos os outros. Então, quando você tem 4 alelos aqui, só vão trabalhar 2, a combinação cesão com cesão fala que o fenótipo é selvagem. A combinação cesão com o CHzinho, ó, esse aqui domina sobre esse. Esse domina sobre esse, que domina sobre esse, que domina sobre esse. Então, quando a gente tiver a manifestação de um cesão com CHzinho, vai ser selvagem. Ó, com o Himalaio vai ser selvagem, com o albino vai ser selvagem, sempre. Tá? O chinchila só vai começar a dominar quando ele estiver em homozigose ou ele estiver dominando sobre os outros. O Himalaio, a mesma coisa. E o albino? O albino é o tal do coelho de pelo branquinho, de olhos vermelhos, eu sou o coelhinho. Tá? Então, esse aqui é o albino. Tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Opa, deixa eu ver aqui, abrir isso. Bate-papo. Mudou a tela para vocês? Ah, não, kkk. Então, deixa eu mudar aqui a tela. Tá, deixa eu mudar a tela. Fernando, para a gente ainda estava aparecendo a tela dos alelos múltiplos. Tá, eu vou mudar aqui. É que eu dei uma viajada aqui, é que ele não muda automático. Aqui. Que é o livro. Tá? Agora apareceu? Sim. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, né? Só para voltar ao que a gente estava falando. Nós temos os 4 alelos aqui. Tá? Nós temos os 4 alelos, né? Os 4 alelos que vão determinar as cores do pelo do coelho. Tá? E existe um padrão de dominância. Esse domina sobre esse, que domina e vai embora. Então, quer dizer que quando a gente tiver os alelos dominantes trabalhando, ó, por exemplo, aqui, ó, esse domina sobre todos. Então, as combinações que a gente vai ter entre eles sempre vai determinar o fenótipo selvagem. Quando é que vai ser chinchila? Quando o CHzinho aqui for o dominante. Então, ele vai dominar em homozigose, domina sobre os outros, e assim por diante. Então, quer dizer, quando é que vai ser albino? Só vai ser albino quando a gente tiver os 2 alelos recessivos. Tá? Por isso que quando a gente cruza coelho branco com coelho branco, só vai ter coelho branco. Não existe outra possibilidade. Por isso que é chamado de alelos múltiplos aqui. Ó. Tá?
Quando a gente trabalha na questão do tipo sanguíneo, passando um pouquinho mais para frente aqui, ó, olha só as combinações que a gente vai encontrar. Nós vamos ter alelo Azão e o Bzão, tá? E o alelo Ozinho, tá? Nessa combinação aqui, deixa eu pegar ele aqui, certinho. Aqui. Olha só, por que é chamado de alelo múltiplo? Porque nós temos 3 alelos, o Azão, o Bzão e o do O, tá? E as combinações deles que vão determinar o que a gente vai trabalhar. Ó, o Azão, lembra que ele não manda no Bzão, então a gente tem um quadro de codominância, né, que a gente falou na última aula. Mas o A domina sobre o O. Então, quer dizer, existe uma possibilidade de 2 genótipos diferentes para o sangue do tipo A. O B manda no O também, ó, para ser B. O A não manda no B, por isso que é codominância, e o O só se manifesta quando ele está em homozigose. Por isso que é chamado de alelos múltiplos. Tá? Porque existem essas possibilidades aqui de ter mais de um tipo de alelo, porém a combinação sempre valendo em 2, né, que vai determinar o tipo de fenótipo que a gente vai querer se expressar. Estão me entendendo? Deixa eu mudar a tela de novo, então. Tá? Então, olha lá. Se a gente estivesse trabalhando com a questão do sangue, né, só para mostrar aqui, ó, você tem o Iazão, o Ibzão e o Izinho. Tem 3 alelos. Então, suponha mais um apartamento aqui, ó. Suponha mais um apartamento. Ah, para saber se o cara vai ter sangue do tipo A, né? Então a gente teria um Iazão aqui, poderia ser um outro Iazão aqui, para ele ser homozigótico, ou poderia ser um Izinho. Então, essa combinação Iazão com Izinho vai me dar sangue do tipo A. Isso que são chamados de alelos múltiplos. Tudo bem, gente? Facinho, né? Aí, então, essa é a determinação dos alelos múltiplos. Vou trabalhar com isso depois nos exercícios com vocês. O que eu quero mostrar para vocês inicialmente, tá? Com relação a essas informações que nós estamos trabalhando, tá? É o seguinte. Como é que você vai diferenciar, tá? Como é que você diferencia os tipos de heranças? Tipos de heranças. Nós vamos trabalhar heranças que a gente chama de autossômicas, vocês vão ver nos exercícios, tá? E a herança chamada de sexual. Tá? Herança autossômica e a herança chamada de sexual. Meu sexual que ficou... Pô. O que é uma herança autossômica? A herança autossômica, tá, é aquela ligada aos cromossomos chamados de autossômicos ou autossomos, que são, no nosso caso, 22 pares. Tá? São 22 pares. A herança sexual está relacionada com os cromossomos sexuais, que a gente tem um par. O XX ou então o XY, no caso de informações aqui normais. Tá? Quando você estiver trabalhando o exercício e ele falar para você, ah, é uma herança autossômica, ou é uma herança sexual, ele quer falar para você, ó, a herança autossômica, existe um tipo de informação que vai estar presente aí em um dos 22 primeiros pares de cromossomos. Tá? O que eu, Fernando, tá, e uma mulher temos em comum? O que nós temos em comum são esses 22 primeiros pares aqui. Ó. Tá? A gente tem esses 22 primeiros pares, porque o que me diferencia de uma mulher é esse cromossomozinho Y aqui que eu tenho, que uma mulher não tem. Tá? Os demais cromossomos são iguais, tá? Com as mesmas informações, qualidades diferentes. Então, o que vai acontecer numa herança autossômica? Numa herança autossômica, o número de
mulheres, tá, afetadas pela característica é igual ao número de homens afetados pela informação. O que significa esse número de homens e número de mulheres afetados? Quando você estiver olhando uma genealogia, aqueles quadradinhos, bolinhas, ligadinhos, para mostrar quem é o pai e quem é a mãe, nós vamos ter a seguinte coisa que nós vamos ter que observar. Tem homem afetado? Tem mulher afetada? Se a gente encontrar homem afetado, mulher afetada na genealogia, não é que o número tem que ser exato. Ah, tem que ter 2 desse, 2 do outro para ser certo. Não. Ali ele está mostrando a filiação, o que aconteceu. Mas se nós encontrarmos homens afetados e mulheres afetadas, em mais ou menos uma quantidade igual, que seja 3:2, 2:1, não tem problema. Mas tem os 2 afetados. Isso significa que nós estamos trabalhando com uma herança de caráter autossômico, porque às vezes o exercício pode não colocar isso para você, e ele simplesmente coloca a genealogia e pergunta para você, é uma herança autossômica ou é uma herança sexual? É uma herança autossômica dominante ou é uma herança autossômica recessiva? Tá? Que a gente vai olhar depois do diferencial. Na herança sexual, o que você vai encontrar? O número, tá, de mulheres. Tá? Número de mulheres afetadas é diferente do número de homens afetados. Afetados. Como assim o número de mulheres afetadas é diferente do número de homens afetados? Gente, talvez você encontre uma herança só em homens. Tá? Uma herança só está em homens. Ou, no caso, você pode encontrar uma herança que você vai encontrar praticamente só homens. Tem possibilidade de mulher ter? Tem. Mas é tão mais raro que você só encontra nos homens, como é o caso da hemofilia. A hemofilia é uma herança ligada ao cromossomo X. Tá? É uma herança ligada ao cromossomo X. Então, significa o quê? Que, por exemplo, um homem, ele tem aqui um cromossomo X apenas. Então, significa o quê? Que ele tem o homem normal e o homem hemofílico. Tá? 50-50%. A mulher, para poder ser hemofílica, ela vai ter que ter os 2 genes, tá, afetados. Ela vai ter que ter um gene afetado proveniente do pai e um gene afetado pela doença enviado pela mãe. Então, a possibilidade de você encontrar uma mulher hemofílica, tá, é muito menor, tá, do que você encontrar um homem hemofílico. Por isso que a doença parece que só tem em homens e não tem nas mulheres. O daltonismo, você vai encontrar muito, muito mais homens daltônicos do que mulheres. Existem heranças ligadas ao cromossomo Y apenas, que é o caso que a gente fala da hipertricose auricular, é o pelo na orelha. Então, a gente vai encontrar esse tipo de informação somente em homens. Não vai ter mulher com orelha peluda, somente homens. Então, por isso que a gente fala que é uma herança de caráter sexual. A herança autossômica está nos 22 primeiros pares e a herança sexual está apenas no par sexual. Né? Então, não existe outros lugares. Então, a gente vai encontrar uma diferença bem acentuada na frequência entre homens e mulheres. Tudo bem por enquanto? Então, vamos ver outro tipo de informação que eu quero passar para vocês hoje. Depois eu mando essas telinhas para vocês também aqui. Tá? 2 macetinhos, tá? 2 macetinhos eu quero trabalhar com você hoje. Tá? Eu vou fazer aqui uma herança. Tá? Vou botar aqui uma herança qualquer. Existe um casal. Existe aqui um homem. Existe um outro homem aqui. Existe uma menina e
eu quero saber a possibilidade de um indivíduo aqui que vai nascer. Tá? Esse casal já tem um filho albino, já tem uma filha albina. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o albinismo. Tá? É uma herança considerada autossômica, tá? Recessiva. Tá? Então, significa que o albino ele tem que ser azinho, azinho. Tá? Então, olha só. A minha primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é: qual é a possibilidade de nascer mais uma criança, um menino albino? Qual é a possibilidade? Então, a pergunta número 1, qual é a possibilidade de nascer mais um menino albino? Menino albino. E a minha segunda pergunta, tá, é: qual é a possibilidade desse carinha aqui, o primeiro filho, casado com uma mulher heterozigótica, tá? Qual é a possibilidade dos dois aqui terem um menino albino? Então, a minha segunda pergunta. Tá? Então, a primeira pergunta é: qual é a possibilidade desses pais terem um menino albino e qual é a possibilidade desses dois pais terem um menino também albino? Tá? Um menino albino. Pessoal, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí que está o diferencial. Olha só. Esse primeiro menino aqui, ó, tá, ainda não nasceu. Tá, ainda não nasceu. Então, esse é o primeiro macete. Quando a criança ainda não nasceu, nós temos que considerar todas as possibilidades. Para esse menino ser albino, tá, a gente tem que analisar o genótipo dos pais. O que eu tenho certeza aqui? Que esse menino e essa menina são albinos, porque a genealogia está mostrando que eles já existem aqui. Então, significa o quê? Que esse pai mandou um azinho, essa mãe mandou um azinho. Olha a primeira lei de Mendel aqui. Ó. Como eles são normais, azão, azinho, azão, azinho. Esses são os pais. Agora, eu quero saber qual é a possibilidade de nascer um menino, ele ainda não nasceu, tá? Albino. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os pais e vou cruzar. Ó, vou fazer com que o azão se junte com o azão se junte com o azinho. Então, eu vou ter essa possibilidade aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Opa, qual é a chance de nascer uma criança albina? A chance de nascer uma criança albina é 25% ou 1/4. Só que agora eu quero o quê? Eu quero que seja um menino. Deixa eu pegar uma borracha aqui e apagar aqui. Para facilitar aqui o exercício. Tá? Então, 1/4 de ser albino. Porém, eu quero que ele seja menino. Então, 1/4 de albino. E a chance de nascer um menino, sempre que eu quero duas informações, tá? Uma informação mais, eu vou... Horrível esse meu mais aqui. Sempre que eu quero que seja mais, eu multiplico. E se eu quiser que seja ou, eu vou somar as informações. Tá? Então, deixa eu botar aqui a letrinha correta. Se eu quiser que ele seja E, tá? Eu vou multiplicar as informações e sempre que eu quiser que ele seja ou, eu vou somar as informações. Então, eu quero que seja um menino e albino. Então, para ser albino, eu tenho 1/4 de chance. E para ser menino, ó, eu quero que seja os dois. Então, é o E, então eu vou multiplicar 50%, porque ou é menino ou é menina.
Então, qual é a chance de nascer um menino albino, desse casamento aqui? 1/8, ou 12,5%. Essa é a informação, essa é a resposta número 1. Tá? Bem simples, normalzinho. Agora, a questão número 2, qual é a chance de nascer um menino albino daquele casamento? Ah, professor, vai ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Aqui que está o diferencial que a CAF gosta de sacanear com vocês. Para ter um menino albino, tá? Para ter um menino albino, ele vai ter que receber um azinho do pai e vai ter que receber um azinho da mãe. Tudo bem? Só que, quem foi que falou? A mãe é azão, azinho. Legal. Mas quem foi que falou que esse pai é azão, azinho? Ele já existe. E qual é a certeza que você tem com relação a esse homem aqui? Que ele não é albino. Então, se ele não é albino, vamos olhar os pais aqui, ó. Que informação que ele não é? Ele não é o azinho, azinho. Tá? Então, você imagina, os pais, eles mandam a informação para você ter filhos dessa maneira aqui, ó. Então, o que a gente tem certeza que esse carinha não é? Esse carinha não é azinho, azinho. Por quê? Porque ele é normal, tá aqui a genealogia mostrando. Então, qual é a chance, tá? Que ele poderia ser um azão, azinho? Qual é a chance que ele poderia ser um azão, azinho, sendo filho desses pais? Você consegue entender comigo que ele poderia ser azão, azão? Se ele fosse azão, azão, não teria filho albino? Então, eu estou trabalhando com possibilidades. Então, eu quero falar o seguinte, qual é a chance dele ter um filho albino? A chance dele ter um filho albino é somente se ele fosse azão, azinho. Então, qual é a chance que ele tem de ser azão, azinho, filho desses pais? 2 chances em 3 no total. É o tal do 2/3 que a CAF gosta bastante. Então, a chance desse filho aqui ser azãozinho é 2/3. Então, essa frequência aqui vai ter que aparecer no exercício. Então, vamos lá. Supõe, então, agora que os pais são azão, azinho. Então, a gente pode ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Opa, tá aqui, ó, 1/4 de novo. Então, 1/4 de ser albino, vezes 1/2 de ser menino, porém, 2/3 daquele pai ser azão, azinho. Então, está aqui a informação. Ó, corta, corta. Então, a gente tem a informação, 1/12 de nascer um menino albino. É a mesma informação? Não é a mesma informação. E esse é um grande erro que a gente encontra no meio da galera. Para ser albino, o pai tem que ser azão, azão. Azão, azinho. Só que o pai, você não tem certeza que ele é azão, azinho. Portanto, você tem que levar em possibilidade, considerar que talvez ele seja azão, azinho. Tudo bem, meus queridos? Então, esse tipo de informação aqui é bastante diferente. E é o que leva, muitas vezes, a gente para o erro. A gente quer antecipar as coisas. O pai é azão, azinho, é só tocar-lhe aqui o sarrafo e aí o exercício dá o mesmo. Não dá o mesmo. Eu tenho que levar em consideração. Tá, professor, e se a gente não soubesse que essa mãe é azão, azinho, mas a gente tivesse informação dos pais e fosse mais ou menos a mesma informação? Provavelmente rolaria um outro 2/3 aqui também. Aí você teria que colocar aqui embaixo também, vezes 2/3, para ver até onde vai dar essa informação aí. Tudo bem, gente? Beleza ou não beleza? Deixa eu salvar aqui. Voltando a minha tela aqui. Interromper. Bate-papo. Agora foi. Beleza, beleza, beleza. Conseguiram entender a aula de hoje? Foi claro? Ficou meio difícil?
bastante informação. Para o exercício de amanhã, tá? Para o exercício de amanhã, eu vou resolver, tá? Vou colocar alguns exercícios relacionando a essa parte de coelhos, essa parte ali, só para a gente entender um pouquinho do alelo múltiplo, mas eu vou trabalhar mais um pouco essa informação aí da primeira lei de Mendel, para vocês entenderem bem legal essa parte aí do 2/3, né? Quando é que você leva em consideração 2/3, não leva em consideração. Então, eu vou colocar alguns exercícios para trabalhar com vocês isso para amanhã. Tudo bem por hoje? Encerramos por aqui. Então tá, beleza. Grande abraço, tá? E amanhã eu coloco uma aulinha gravada para vocês com resolução de exercícios de genética aí. Grande abraço então, gente. Até amanhã.